Oi, eu sou a Mona Lisa Perrone e esse é o Item Mais da CNN. A capital amazonense vive um colapso por conta do avanço dos casos de Covid-19 e sofre com hospitais lotados. Colapso causado principalmente pela falta de oxigênio em Manaus, capital do Amazonas. O estado do Amazonas está clamando, está pedindo por socorro. Em janeiro, o Amazonas perdeu 2.522 vidas para a pandemia. Mas nem todas essas mortes são resultado das complicações da Covid. E vamos lá, eu explico por quê. Dezenas de amazonenses começaram a morrer em meados do mês passado por falta de assistência médica. Várias pessoas tiveram que voltar para casa por falta de leitos. E muitos pacientes, como assistimos chocados na programação da CNN, sufocaram nos próprios hospitais sem acesso aos cilindros de oxigênio. Desde então, uma pergunta sem resposta ecoa pelo país. De quem é a responsabilidade por todas essas mortes que poderiam sim ter sido evitadas? A expectativa ali no Supremo Tribunal Federal é de que esse inquérito aberto para investigar a gestão do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, acabará com a responsabilização criminal dele e posterior apresentação de denúncia pela Procuradoria-Geral da República. Esse pedido de Augusto Aras veio depois de uma série de representações de partidos políticos que alegaram omissão do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e também de auxiliares dele dentro da pasta. Para a Procuradoria-Geral da República, a culpa pode ser do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. A investigação entra para a imensa lista de desgaste do ministro da Saúde, apontado como negligente na demora na compra de vacinas e por recomendar medicamentos sem eficácia contra a Covid-19. Por essas e outras, no Supremo Tribunal Federal há uma espécie de avaliação, por enquanto silenciosa, de que Pazuello será exonerado antes mesmo da conclusão do inquérito, evitando mais atritos para ele e para o governo. Nesse episódio do Item Mais, a gente fala sobre as acusações contra Pazuello e as omissões no colapso em Manaus. Quem participa da primeira parte do bate-papo de hoje é a analista de política da CNN, a Thaís Arbex. Thaís Arbex, ruiva poderosa, comentarista maravilhosa, bem-vinda de volta ao Item Mais, minha querida. Obrigada, Mona. Ficou até sem graça. Estou o quê? Vermelha neste momento. E aqui vocês, ouvintes, imaginem essa mulher poderosa, cheia de fonte, cheia de experiência, ficando com as bochechinhas rubras. Mas vamos lá, Thaís Arbex, minha querida. Pazuello tá num momento mais difícil, eu posso usar esse mais aí como complicador, embora a trajetória dele tenha sido marcada por essa dificuldade, né? Agora ele tem que dar explicações e estão nas costas dele as mortes, né? Agora, no começo do ano em Manaus, especialmente por causa daquela história toda lá de uma recomendação para o uso preventivo da cloroquina e afins. Meu Deus do céu, por onde começar quando a gente fala sobre as complicações do ministro Pazuello? Pois é, Mona, e mais do que a distribuição preventiva da cloroquina, o que pesa nesse inquérito que foi aberto contra o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, a pedido da PGR, autorizado pelo Supremo Tribunal Federal, é o fato da omissão. E o que estão investigando? Estão investigando se o ministro foi omisso na distribuição de oxigênio ao Estado. É isso que eles querem descobrir de uma maneira bem simples para a gente explicar. Querem saber se o Ministério poderia ter agido antes ou não, se o Ministério demorou demais a agir em relação ao Estado. Sim, Thaís, essa questão da demora tem a ver com todos os aspectos relacionados ou correlacionados à pandemia. Por exemplo, o papo reto das autoridades de saúde, ele e outras, em relação à eficiência da vacina, a compras das vacinas. É todo um combo de responsabilidades e responsabilização que de uma hora para outra, sim, irá sim cair nas costas, no colo do ministro da Saúde, porque ele é a
maior autoridade junto com o presidente Bolsonaro quando a gente fala do combate à pandemia. Claro, estamos olhando ali para Manaus, mas se a gente olhar para o histórico da pandemia, as complicações são imensas, né? São imensas, Mona. Eu ia justamente falar do histórico da pandemia. A gente está vivendo um período muito diferente do ponto de vista do noticiário e também da nossa vida cotidiana. E aí fica muito difícil da gente lembrar dos fatos mais recentes, porque a vida tem sido muito intensa. Mas se a gente lembrar, lá no início da pandemia, a gente também teve uma questão sobre a compra de respiradores. Sim. E que vários governadores foram alvo de investigações por suposto superfaturamento. Essas investigações, algumas estão em curso, outras não. O próprio governador do Amazonas é alvo de uma investigação no STJ por conta disso. Então, esse pós-pandemia, ele pode ser muito revelador de como se desenhou todo esse quadro. Vamos lembrar aqui que a pandemia abriu a possibilidade de muitas dessas compras serem feitas sem licitação. E aí tem uma margem que pode ter sido muito grande, Mona. Eu costumo dizer aqui em Brasília, para as minhas fontes e para os meus colegas, que eu sou a presunção da inocência. Espero o inquérito andar, espero ser concluído para poder condenar. Mas é claro que vai ter que se investigar, é claro que a gente tem que olhar com lupa para tudo que aconteceu na pandemia, porque foi uma situação adversa, e foi uma situação adversa também do ponto de vista da compra de muitos desses insumos, itens essenciais para o combate mesmo à pandemia aqui no país. Sim, super bem lembrado. A lista dos que serão responsabilizados, ela é enorme agora, mas sem dúvida ela só vai crescer, né? Porque as ações estão aí, as questões têm que ser definidas e a gente vai acompanhar. Agora, nesse zoom da política, dos bastidores, que você acompanha com tanto afinco, tem uma ala, tanto dentro do Supremo, quanto dentro do governo, quanto nas casas parlamentares. Então, são várias alas em vários lugares apostando que Pazuello não dura muito à frente do Ministério da Saúde. Isso é intriga da oposição ou é aquele zoom que quando chega a gente tem que prestar atenção? Mona, antes de sentar aqui para participar do podcast, eu fiz algumas ligações para tentar atualizar essa temperatura. E qual que é a sensação hoje? A sensação é de que, de fato, ainda há uma expectativa de que o ministro Pazuello possa sair, sim, mas que, de certa forma, ele tem sobrevivido mais uma vez. A gente pode contar várias vezes que a gente já falou sobre uma possível demissão de Pazuello. O presidente Jair Bolsonaro, nos bastidores, tem dito que não quer mexer com o ministro agora. Um pouco pela carreira militar também, há uma avaliação de que o ministro não possa sair escorraçado, uma vez que ele está carregando um dos momentos mais difíceis da pandemia, que é manobrar a chegada da vacina, que é rever essa onda aumentando, né? Nem gosto de chamar de segunda onda, mas é rever os números de casos subindo em todo o país. Então, tem uma lealdade do presidente ali com ele. E aí tem indicado aos aliados que não quer mexer no Pazuello por enquanto. Mas, por outro lado, Mona, essa autorização para esse inquérito, principalmente ali na esfera do Supremo Tribunal Federal, ela foi aberta muito tendo em vista de que, no prazo de 60 dias, que é o período que está determinado para durar essa investigação, muitas coisas podem acontecer, inclusive a própria queda do ministro Pazuello. E aí não seria o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, o responsável por dar prosseguimento, denunciar ou não, porque esse caso desceria para a primeira instância, uma vez que ele perderia a prerrogativa de foro. Então, esse ambiente político, ele também ainda circunda, embora hoje haja uma avaliação de que o ministro está conseguindo se segurar, Mona. Sim, tem muita lógica isso que você está contando para os nossos ouvintes, porque, para deixar muito claro para todo mundo, Pazuello apenas cumpriu ordens. Todos os mandos ou desmandos, escolham a palavra, são e vieram do Palácio do Planalto. Era uma diretriz e quando ele saiu dessa diretriz, ele foi desautorizado em público. Vamos lembrar a história da vacina do Brasil, a vacina dos brasileiros, que ele chegou a dizer que era a Coronavac. Aí teve a reação fortíssima do presidente Bolsonaro, do Palácio do Planalto, e ele foi desautorizado em público, um vexame. Já mandei cancelar, se ele assinou, já mandei cancelar, por exemplo, sou eu, não abro mão da minha autoridade, nada
será despendido agora para comprarmos uma vacina chinesa que eu desconheço, mas parece que nenhum país do mundo está interessado nela. Senhores, é simples assim. Um manda e o outro obedece. Mas a gente tem um carinho, entendeu? Dá pra falar. Aquilo foi muito determinante. Essa declaração do ministro Pazuello aconteceu logo depois de um encontro com os governadores, em que ele se comprometeu, disse ali que a Coronavac ia sim entrar no Plano Nacional de Imunização. Então, a gente ainda nem tinha o plano estruturado. E logo depois que ele fez essa declaração, o presidente Jair Bolsonaro desautorizou, mais uma vez tratou a Coronavac com ironia. Então, Pazuello teve que, de certa forma, segurar um pouco toda essa articulação política, porque, Mona, a relação dele com os governadores é muito boa, ele mantém um contato bastante direto, não é um ministro que os governadores não tenham acesso, muito pelo contrário, é um ministro bastante solícito, mas é um ministro que está carregando uma pasta de muito peso e que teve toda a sua experiência na carreira militar. Então, essa gestão pública, ela já pesaria para quem é político de carreira, para quem já atua na gestão pública há bastante tempo. Para quem é militar, ela pesa ainda mais, Mona. Questão de Manaus. O consumo era X, né, metros cúbicos de oxigênio por dia, passou para 4, 5X. Então estourou, o negócio foi todo mundo correndo atrás. Você vê, não é obrigação nossa se antecipar a problemas, até porque problema nós temos. Os respectivos estados e municípios têm que nos avisar. Não faz parte de nós entregarmos oxigênio. Não é trabalho da Força Aérea entregar oxigênio. Como é que os discursos, do presidente Bolsonaro, que isentam o governo federal de lidar aí com a crise sanitária, podem, então, impactar a defesa de Pazuello? Como está o inquérito agora? Eu acho que é importante a gente trazer isso para o ouvinte do podcast. O inquérito, ele é como se a gente tivesse um triângulo, em que cada uma das pontas, uma é a Polícia Federal, a outra é a Procuradoria-Geral da República e a outra é o Supremo Tribunal Federal. Em que momento a gente está? A gente está no momento em que a Polícia Federal está cumprindo as diligências, que é fazendo perícia, fazendo conta, até conta matemática, para ver se a quantidade de oxigênio enviado era o suficiente mesmo, fazendo todas essas perícias no material que já foi apresentado, na própria defesa apresentada pelo ministro Pazuello, e depois disso esse material volta para o Supremo e volta para a PGR, que vai decidir se quer ou não novas diligências. E aqui eu trago uma informação nova para o nosso ouvinte. A informação que eu tenho é que o Procurador-Geral da República deve pedir novas diligências nesse inquérito. Então, a Polícia Federal vai ter que se aprofundar mais sobre essa investigação, porque, pelo que eu entendi, precisa ter mais elementos para a investigação andar. E aí, tudo isso vai e volta nesse triângulo. São 3 pontas atuando ao mesmo tempo e trocando informações. Esse é o momento que o inquérito talvez possa vir a ser prorrogado. Ele tem um prazo agora de 60 dias para essa investigação durar, mas ela é prorrogável. E pedindo nova diligência, já tem um indicativo que talvez ele seja de fato prorrogado. Muita gente se questiona sobre o fato do presidente Jair Bolsonaro de não ser investigado de cara. Tem uma explicação bastante coerente até, Mona. Conversando um pouco com os investigadores, dá para sentir que... Qual é o argumento? Eu vou fazer aqui um paralelo com a Lava Jato. A Lava Jato começou pelas pontas. Então, você nunca começa a investigação por aquele que seria o chefe. Então, isso não quer dizer que o presidente Jair Bolsonaro não possa vir a ser investigado e que não surjam elementos que coloquem ele. O que se diz até agora é que, neste momento, ainda não se tem elementos para que o presidente seja investigado. Esse é o argumento, por enquanto. Espetacular para a gente entender aí a profundidade do assunto, né? O triângulo é a metáfora perfeita. Numa ponta, a Polícia Federal, na outra ponta, a PGR, Procuradoria-Geral da República, e na outra pontinha ali, o Supremo Tribunal Federal. Essa necessidade que você já disse que está apontando aí de sim pedir novas diligências e da corresponsabilização, né? Claro que é o que a gente vai ver mais para frente. Mas vamos fechar esse
papo falando para todo mundo que esse é o termômetro de agora. Quando a gente fala sobre movimentos políticos, movimentos que focam em alguém ou até investigações, nesse momento do nosso país é uma coisa muito pontual. Não dá para garantir que daqui a uma semana nosso papo vai estar na mesma profundidade, né? É bom fazer essa ressalva. Exatamente, Mona. Até porque o ministro Pazuello prestou o depoimento. Esse depoimento tem que chegar ao Supremo Tribunal Federal e a gente não sabe como vai ser o desdobramento disso, quais serão os próximos passos. Vale lembrar que o relator desse caso lá no Supremo Tribunal Federal é o ministro Ricardo Lewandowski, que tem sido responsável por relatar grande parte das ações relacionadas à pandemia, à Covid-19. A gente entende no ministro Lewandowski um ministro bastante técnico e muito menos político. Então, todos esses passos a gente vai acompanhar no dia a dia mesmo, porque um fato novo pode mudar toda a trajetória da investigação, Mona. Por isso que é maravilhoso tê-la ao meu lado, ou na TV, ou aqui no podcast, para a gente olhar para isso com lupa e entender melhor. Hashtag gratidão por estar aqui mais uma vez. Um beijo enorme e obrigada por essa apuração quentinha que você traz, então, em primeira mão para quem escuta o podcast. Beijo grande. Mona, obrigada pela sua generosidade tamanha. Um beijo. Na segunda parte do programa de hoje, eu vou conversar mais uma vez com o Gezen Orellana. Ele é epidemiologista da Fiocruz Amazônia. Gezen, bem-vindo de volta ao Item Mais. Olá, Mona Lisa. Eu que agradeço pelo convite. Estou à disposição aí para tentar auxiliar no que for possível. Preciso muito da sua ajuda, porque na última vez em que nós conversamos aqui, há algumas semanas, Manaus atravessava, a gente dizia, um momento mais crítico. Então, eu queria que você desse um panorama da situação agora. Ainda, né? A situação é gravíssima, apesar de tudo que está acontecendo. Então, traz o seu olhar para quem está aí de perto acompanhando tudo isso, por favor, Gezen. Olha, nós temos duas situações agora no estado do Amazonas, né? A da capital, Manaus, e a do interior do estado do Amazonas, né? Nós estamos com uma epidemia que está correndo com cursos e velocidades distintas, né? Enquanto nós tivemos Manaus durissimamente afetada durante os meses de dezembro e principalmente janeiro de 2021, você começa a ver um movimento parecido no interior do estado, em algumas cidades como Tabatinga, Coari, Parintins e tantas outras cidades, mas obviamente numa magnitude menor do que a vista em Manaus nos primeiros dias, nas primeiras semanas de janeiro, Mona Lisa. Então a situação ainda é muito difícil, muitas mortes acontecendo, muitas pessoas sendo infectadas, né? Embora em Manaus nós estejamos com a expectativa, né, de redução ainda maior dos níveis de contágio, mas mesmo assim em patamares ainda bastante elevados, preocupantes, principalmente com essa nova variante ameaçadora aí, com algumas características que põem não só Manaus e o Amazonas em alerta máximo, mas talvez o Brasil e a humanidade. Sim, Gezen, fiquei tão chocada nas últimas horas quando eu li que em 24 dias, 37 pacientes transferidos aí de Manaus tiveram uma piora muito rápida e tem gente morrendo pelo país, gente de Manaus, amazonense morrendo e que tem que sim entrar nessa conta e tem sim que ser lembrada. Não dá para olhar agora só para o Amazonas, porque grande parte dos pacientes foi transferida e as pessoas estão evoluindo para casos graves e morrendo, Gezen. Com certeza, né? Nós tivemos esse problema do colapso da rede médico-assistencial em Manaus ainda no final de dezembro, né? Quando nós alertamos as autoridades sanitárias que a situação sairia do controle e com isso a estratégia adotada emergencialmente pelo governo federal em conjunto com o governo estadual foi transferir esses pacientes para outras unidades territoriais do país, né? Obviamente que no primeiro momento essa foi uma decisão acertada, mas você não pode manter essa estratégia por tanto tempo,
como a gente está vendo agora, né? Porque você tem uma quantidade grande de pessoas morrendo fora do Amazonas, né? Pessoas que se infectaram no Amazonas e que, ao mesmo tempo, podem estar disseminando essa perigosíssima nova variante, popularmente conhecida como P1, Analisa. Sim, vamos lá conversar mais sobre isso. O ministro Pazuello, em várias manifestações dele, o ministro da Saúde, chegou a atribuir esse colapso do sistema no Amazonas, especialmente em Manaus, para a questão da mutação do novo coronavírus, meio que dizendo foi inevitável. Isso está sendo muito questionado, inclusive com responsabilização para as omissões e essa tortuosidade de orientação e de discurso por parte do governo, né? O que eu posso falar em relação a essa declaração do ministro de Estado da Saúde no Brasil é que, do ponto de vista científico, né, nós não temos evidências sólidas nesse momento que ajudem, né, que suportem essa hipótese do nosso ministro de Estado, né? Agora, ele como autoridade máxima, né, em saúde no Brasil, ele tem obrigação agora, nesse momento, de comprovar não apenas a opinião pública, mas a justiça, o fundamento dessa afirmação, né? O que nós temos, na verdade, são um conjunto de evidências que mostram, né, que, obviamente, essa nova variante pode ter contribuído, né, para a aceleração, para a rápida disseminação da doença, mas você não pode dizer que ela é integralmente ou a principal razão desse colapso, né, que na verdade se inicia lá em dezembro, né. Se fosse razoável considerar, nós teríamos que ter algo parecido em dezenas de outras cidades mundo afora que essa nova variante já foi detectada, né. Então é um tipo de afirmação que a gente, do ponto de vista científico, não tem como suportar essa fala do ministro. Ele vai ter que comprovar isso para a gente nos convencer dessa afirmação dele. Como é que está a conscientização da população, mesmo depois de tudo isso? A gente ainda vê aglomeração, a gente ainda vê festa clandestina, a gente ainda vê fura-fila da vacina, a gente ainda vê falta de consciência. O que está faltando aí para a gente mandar o recado? Então, traz o que você acha que precisa para a gente tocar a consciência das pessoas. Olha, eu acho que está faltando uma ação conjunta, né, entre os entes gestores, né, do nível municipal, do nível estadual e do nível federal, para que nós possamos conscientizar, sensibilizar pelo menos a população da importância do uso correto de máscaras, da manutenção das medidas de higiene. Precisamos deixar claro para as pessoas que nós não podemos nos dar o luxo, pelo menos nesse momento crítico da pandemia, né, de estarmos fazendo aglomerações, participando de festas clandestinas, fazendo encontros de amigos e familiares desnecessários, né, como nós vimos acontecer ao longo do mês em Manaus, né. Eu tenho até chamado a atenção para esse ponto, que de certa forma é até injusta, né, a maneira como muitos têm atribuído a culpa ao governo, né, do estado, ao governo municipal e ao governo federal, né, porque eles têm, claro, responsabilidade em relação ao colapso que nós estamos vendo, isso é inegável, né. Agora, atribuir essa responsabilidade exclusivamente aos gestores é tão desonesto quanto você atribuir todo o caos, todo o problema que nós estamos vendo, por exemplo, exclusivamente na nova variante. Portanto, a população precisa, e mais do que isso, Mona Lisa, deve fazer a sua parte. Essa é uma parte que nós estamos realmente desapontados, decepcionados com a população de Manaus. Mas você acha que faltou, em algum momento, uma orientação mais clara das autoridades? Em geral, medidas restritivas eficazes de verdade? Teve aquela coisa da voz fora do tom? Porque o que a gente está vendo agora parece que lá atrás não foi dado um recado reto ou sim, é uma negação total. Como é que a gente entende isso? Olha, são efeitos tardios, né, de erros cometidos lá atrás, né? E foi o que aconteceu, de uma forma geral, com a gestão da epidemia, né? Nós acabamos vinculando uma série de informações, né, que não condiziam e continuam não condizendo com as recomendações da ciência, com as recomendações que primam, né, pela saúde pública e pela vida das pessoas. E agora você chega num estágio em que a população não conseguiu absorver essas orientações, não conseguiu alinhar a sua prática a um discurso oficial, né, que não estimula a aglomeração, que não estimula o uso de medicações não efetivas contra a Covid-19, e agora nós estamos nessa situação, né, tardiamente procurando uma solução, quando, na verdade, nós deveríamos ter feito isso lá atrás, na vida.
Para fechar o nosso papo, vamos deixar bem claro para todo mundo qual é o perigo de continuar circulando por aí quando a gente fala sobre as novas cepas, as mutações do novo coronavírus. Olha, os perigos são evidentes, né? O Brasil, inclusive, ele vive essa experiência com essas novas mutações encontradas no Rio de Janeiro, e principalmente essa mutação que tem aterrorizado tanto a opinião pública nacional e internacional do Amazonas, né? A mutação do Amazonas, que elas não são novidade, né? Nós já tínhamos, antes de detectar essa nova variante, por exemplo, em Manaus, né? Essa variante, ela já tinha uma prima no Reino Unido, ela já tinha uma prima na África do Sul. Nós deveríamos ter aprendido com isso, né? Nós deveríamos ter lembrado que se eu deixo a epidemia correr livremente, o vírus se disseminar livremente, principalmente nessa conjunção de fatores que o Brasil, de uma forma geral, permitiu, né? Com as eleições em novembro em muitas capitais, analisa, com primeiro e segundo turno, com as festas e a atividade comercial praticamente descontrolada do fim de ano, nós não teríamos como esperar um cenário diferente e, para o nosso azar, repetimos o mesmo erro do Reino Unido, repetimos o mesmo erro da África do Sul, ao deixarmos uma nova variante mais perigosa se tornar uma das grandes protagonistas, né, da epidemia ao lado da má gestão. Jessen, obrigada pelo papo reto, muito obrigada pela voz da sensatez. Já fica o convite para uma próxima. Eu espero que a gente converse aqui para falar de melhora na situação do Estado, de mais consciência, de retomada da vida. É meu desejo. Tomara que a gente se encontre com um papo mais positivo. Sim, obrigada, tá? Nós vamos conseguir, com certeza, Mona Lisa. Principalmente nesse momento que o Brasil parece estar dando uma ressuscitada em relação à pandemia, com a questão da vacinação, né? Se o Brasil conseguir reverter esse atraso, né, e a vacinação em massa nos próximos 6 meses, eu tenho certeza que nós vamos falar de resultados positivos. Isso aí. Obrigada, querido. Até a próxima. Um beijo. Um abraço. Tchau, tchau. Chegamos ao meio de semana olhando de novo para a questão de Manaus, para as mortes que estão acontecendo em várias partes do país, para o pessoal que foi transferido de Manaus, né? E quanto a gente tem sim que prestar atenção ainda nos cuidados contra o novo coronavírus, na asepsia das mãos, no uso das máscaras e da não aglomeração. Ficam aí as palavras de alerta, de consciência, e amanhã tem mais papo importante para a gente acompanhar aqui. Então, em pé.